a maturidade espiritual. E é disso que o mundo precisa, de uma religião que torne as pessoas mais humanas, mais maduras, mais sensatas, mais amorosas, mais solidárias, mais justas. De que adianta nós termos um parlamento que se diz cristão? Parlamentares que ostentam os títulos do Evangelho, se estão todos envolvidos em corrupção, retirando do povo aquilo que jamais poderia ser retirado, utilizando-se dos cargos públicos para poder roubar a nação. Isso não é cristianismo em lugar nenhum do mundo. Nós precisamos de um cristianismo que transforme a maneira como nós olhamos para o outro. E esse cristianismo só é possível quando nós mergulhamos nas nossas misérias, quando a gente reconhece, sim, que nós somos capazes de recriar a grande corrupção nas pequenas estruturas que frequentamos. Que se eu não cuido, o meu temperamento, o meu caráter me leva a enganar o Wagner para eu ter um benefício do engano que faço com ele. Isso é cristianismo. Quando nós temos coragem de sondar com sinceridade a vida que nós dizemos ser cristã. Sim, a fé que eu professo em Deus me coloca o tempo todo um imperativo ético. Eu não tenho o direito de ser injusto com Wagner. Eu não tenho o direito de roubar aquilo que é do Wagner. Eu não tenho o direito de matar o Wagner, de mentir para ele, de ser infiel. Sim. Depois do mergulho nessa humanidade, de você identificar que você é ciumento, que você tem tendência a ser injusto, que você tem tendência a ser fofoqueiro, depois de mergulhar nisso, de tomar posse disso, de não permitir que nenhuma vaidade lhe visite, justamente por você saber o barro do qual você é feito, aí sim você começa a ascender. O que é ascender? Ganhar as alturas. Você vai ficando elevado, porque as suas misérias não te prendem mais ao barro de Adão, mas te colocam na perspectiva da vida nova que Jesus nos traz. Sim, a vida em Jesus não é uma teoria. É uma convicção que me move o tempo todo para sondar com profundidade o que no meu caráter ainda não é parecido com o dele. Aí essas alturas vai se tornar um processo natural de quem se busca, de quem se investiga diariamente, de quem se quer honesto, clarificado pela luz do Evangelho. Aí sim esse Evangelho vai fazer diferença na vida do mundo. Nós deixaremos de ser teóricos e apresentaremos ao outro as consequências do Evangelho em nós. Não adianta nada você ficar falando para os seus filhos isso e aquilo. Seus filhos não prestam atenção na teoria. Seus filhos prestam atenção no jeito como vocês vivem. As pessoas estão prestando atenção na maneira como nós vivemos. Se nós não tivermos essa leveza responsável, que é fruto de uma descida honesta nos subterrâneos do nosso ser, o Evangelho não vai convencer ninguém. E hoje, a coisa mais urgente é convencer o outro da honestidade. Vale a pena ser honesto. Hoje o país precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer essa virada ética, essa virada moral. Vale a pena a gente convencer o nosso vizinho a não colocar fogo na sua mata, no seu lixo, porque isso traz poluição. Vale a pena você convencer o seu pequeno grupo, ali os seus vizinhos, a fazer a reciclagem do lixo, porque o meio ambiente já não suporta tantas agressões. Vale a pena você descobrir qual é o espaço de mundo que lhe pertence e qual é a transformação que você pode fazer nesse pequeno espaço de mundo. Porque se hoje cada cristão descobrisse o lugar que ele pode transformar, arregaçasse as suas mangas e o fizesse, nós teríamos uma revolução.
O grande problema é que nós estamos com as nossas Bíblias debaixo do braço, fazendo discurso e não tomando nenhuma iniciativa para que esse discurso se torne uma realidade. O grande problema é que muitas vezes nós nos contentamos com uma espiritualidade infértil, sem nenhuma conexão com a realidade, que nos dá o direito de sermos desonestos, mas ainda que disfarçados. Desonestos, mas pretensos santos. A revolução que essa descida nos subterrâneos do ser pode provocar no mundo, nós não temos ideia, porque a gente ainda não ousou levá-la a cabo. A gente ainda navega muito nas margens do cristianismo, minha gente. Nós ainda estamos muito distantes daquilo que nós podemos como cristãos. E eu posso ir muito além do que eu já fui como cristão até hoje. E essa minha ida em Angola me mostrou isso. Há muito o que fazer. E se hoje Deus nos dá a oportunidade de transformar o espaço que me pertence, eu não posso abrir mão. E se por acaso isso chega do outro lado do mundo, que maravilha. Mas de nada vale a minha palavra chegar lá, se antes ela não tiver transformado o meu coração. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. De volta com o programa Direção Espiritual, hoje aqui de Belo Horizonte. Agradeço toda a equipe de Belo Horizonte que carinhosamente nos recebe. Agradeço ao meu querido povo mineiro que tem feito a Canção Nova cada vez mais conhecida pelo Brasil afora. Porque o mineiro, ele é um natural divulgador. Não que os outros não sejam. Faço uma menção a todos os brasileiros que estão levando a Canção Nova para fora do Brasil. Mas é impressionante como tem mineiro esparramado pelo mundo, levando a Canção Nova através de palestras, até mesmo indicando como pode sintonizar a Canção Nova pela internet, que também é uma maneira. O mundo hoje está cheio de possibilidades. Como a gente falava no início do programa, hoje a gente tem muita facilidade de comunicar. Então são muitos brasileiros que estão pelo mundo afora, que conhecem a Canção Nova através de pessoas aqui que dão essa dica pela internet. Muito obrigado. Minha gente, vamos fazer no ano que vem, em março, uma viagem que é muito aguardada, sobretudo pelas pessoas que costumam viajar comigo. Nós faremos os caminhos de Paulo, de São Paulo, pela Turquia. Eu me lembro que eu fiz essa viagem há uns 4 anos atrás e foi para mim um marco referencial no meu trabalho como evangelizador. Conhecer os lugares onde Paulo esteve, a ousadia de Paulo naquele tempo, levando o evangelho aos lugares mais inusitados, fez com que meu coração acreditasse mesmo na missão que Deus me deu como comunicador. Então nós teremos essa oportunidade de passar por os lugares mais importantes do cristianismo, claro, nessa fase de Paulo, que é quando o cristianismo começa a se esparramar pelo mundo, e Paulo é um dos grandes responsáveis por fazer este cristianismo ganhar o mundo. Nós faremos esse itinerário dele pela Turquia. Nós embarcaremos no dia 7 de março para Istambul. Então lá iniciaremos Istambul, Esmirna, passaremos em Éfeso, que é a cidade mais preservada da antiguidade, um lugar inesquecível. Ainda hoje eu trago em mim a emoção de ter andado pelas ruas de Éfeso como era no passado.
Teremos a oportunidade de conhecer Pamukkale, que é um lugar especialíssimo também, uma cidade de sal, bonita, lindíssima, onde, claro, a cidade não é toda de sal não, a gente vai conhecer alguns lugares em que você tem uma sensação de que você está numa cidade de gelo, e uma experiência única. Vamos passar pela Capadócia, este lugar tão importante para a vida dos cristãos, e também um dos mais bonitos do mundo, né? Lá, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de retomar as forças deste cristianismo inicial, que é quando o cristianismo era proibido e os primeiros cristãos precisavam viver, celebrar dentro das cavernas. Iremos a Ankara, de Ankara voltaremos a Istambul, é uma cidade também maravilhosa para ser conhecida e apreciada. Retornaremos então de lá no dia 18 de março. Ligue para os telefones que aparecem aí na tela. Lembrando que as peregrinações que nós fazemos na parceria Canção Nova, Obra de Maria, também são formas que você tem de ajudar os dois projetos. Inclusive, essa viagem que fiz a Angola, eu tive a oportunidade de estar com meu amigo Gilberto, minha amiga Fabiana, que são membros da comunidade Obra de Maria, e nós fomos ver de perto o belíssimo trabalho que Gilberto tem feito na África. Uma missão que custa muito cara para ele todo mês, sobretudo a missão de Moçambique, que é a missão mais pobre, que eu também pretendo conhecer, que eu também pretendo ajudar. Eu estive em Angola com esse desejo de dar uma contribuição para que aquela obra não pare lá. Assumi o compromisso com os angolanos de estar lá todos os anos, quero mesmo, porque eu acredito no trabalho que meu amigo Gilberto tem feito, de levar o Evangelho de maneira tão simpática, de maneira tão alegre a todos os lugares do mundo. Parabéns, Gilberto, e que Deus o abençoe sempre mais, meu amigo. Eu sei que as peregrinações são uma forma eficaz que você tem de levantar fundos para poder fazer o seu trabalho acontecer junto aos mais necessitados. Então, se você viaja conosco pela Canção Nova e pela Obra de Maria, você estará ajudando essas duas obras que nós tanto admiramos e que gostaríamos de ver cada vez maior. E depois também nós teremos em maio o maravilhoso acampamento de Pentecostes na Terra Santa. Se você ainda não conhece a Terra Santa, é a oportunidade que você terá de estar na minha companhia, da mesma maneira como os que vão para os caminhos de São Paulo também estarão comigo e eu vou acompanhar o grupo o tempo todo. Se você quiser conhecer a Terra Santa na minha companhia, será essa oportunidade em maio. Teremos essa oportunidade em maio, porque além da viagem, que vai começar no dia 8 de maio, nós teremos a alegria de terminá-la no dia 15 com o grande acampamento de Pentecostes que acontece em Jerusalém. Então passaremos pelas cidades santas, pelos lugares especiais para a vida de Jesus e depois finalizaremos a nossa viagem com este grande encontro de Pentecostes em Jerusalém. Quem já acompanhou pela televisão sabe o tanto que é bonito, a procissão que nós fazemos no sábado à noite, pelas ruas de Jerusalém, celebrando a vinda de Pentecostes em nossa vida. Se você quiser ter informações sobre essas duas viagens, é só ligar nos telefones que aparecem aí nessa tela. Entre em contato, Gilberto e Canção Nova fazem condições muito especiais para que você tenha condições de realizar o seu sonho, pagando isso em 10 vezes e tendo a oportunidade de agregar cultura e vida espiritual através de uma viagem muito especial. Eu sempre digo que é uma maneira, para quem tem condições, é claro, que a melhor maneira de gastar dinheiro é a gente viajando. Se você tem condições de se dar um conforto, uma viagem, sobretudo quando traz a dimensão espiritual. Eu tenho muitas senhoras que viajam comigo, elas sempre diziam, padre, eu viajava, tinha uma viagem por ano, que eu escolhia um lugar, mas depois que eu fiz peregrinação, que eu descobri como é especial viver 10 dias de espiritualidade, rezando, buscando crescimento para a minha vida, eu nunca mais quis outro tipo de viagem. E é verdade, a peregrinação nos enriquece muito,
porque nos dá a oportunidade de conciliar o turismo também com a vida espiritual. Porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, né? Sem a paciência, sem entender que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano, inevitável, que Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como ter. É difícil ficar dizendo isso, né? Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo que precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós vamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Glaucia, esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. Por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, né? Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar. Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também. Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? O que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele. Mas o luto, a organização do luto, é processual. Tem a fase da negação. Não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende e aconteceu. Aí vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo, se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco
a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça a outra e a gente percebe que não foi Deus que matou o nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, né? Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela, perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus? Só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar. É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe. Foi uma negligência humana. Você acha que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama, depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino deste ao meu filho, vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que diz lá, que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos, às vezes, necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana. Mas depois, com o tempo, é tão bom a gente ficar livre disso. A gente sentir que Deus não é culpado. A gente alforriá-lo das tragédias. Porque às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Que às vezes acontece isso, né? Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não. Eu quero crer com muita consciência, eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora, eu não consigo entender. Agora, posso compreender que aquela negligência humana se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente, porque é tão natural isso em nós, né? Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue, em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus, então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? Se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você? Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai se deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás.
Então vive e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder qualquer coisa, para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. Melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó, da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa? Entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão. Porque eu sigo sem saber por que aconteceu. Mas eu sigo em paz. Porque comigo é assim, o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, da vida do outro. Eu não tenho resposta para tudo. Agora eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim, sabe? E ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo. A cura que vem aos poucos. A alma está ferida? Está sentindo que está incômodo? Preste atenção naquilo que lhe incomoda. Preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura. Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano? Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação. Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma. Não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria ter feito. De ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo é isso que vai contar. A coroa da vitória, a coroa da vida, é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. O que eu lhe desejo? Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui
A eternidade é consequência. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A semana que vem, se Deus quiser. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande. É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você, e você fazer essas riquezas crescerem. O primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem. Para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel. Uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele. Porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus. Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho, mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano, é não permitindo que alguém seja enganado, é nunca fazendo parceria com a maldade, é não puxando o tapete do outro, é não inventando histórias, é não mentindo, é não caluniando, é não fofocando. É sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Claro que quando eu falo aqui eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus
tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali, novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições que passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. É assim que eu vou evangelizar, dando testemunhos com a minha vida. Que isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente ter a oportunidade de transformar o ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou, que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Eu não vou querer prejudicar o outro com a minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer de mal. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Em todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... Os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. Eu, como padre, se eu tenho uma postura que é contrária
à proposta do Evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingismo, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. Não é ficar preso às regras, não. Porque senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Porque Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, que fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. É por isso que dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam. Né? Padres que falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, que se invejam e que por causa da inveja que sentem, falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né? Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro nele? Não é justo eu, depois de tantos anos, em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. E por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa vida. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém.
esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos. Fábio, sei que de uns tempos para cá estou desiludido com algumas coisas. Tenho perdido a vontade de ir à igreja, no Emaús e até de tocar o violão que tanto gosto. Para mim tudo parece ser forçado. Tenho tentado todas as noites rezar, pedir a Deus para me ajudar, mas para mim tudo está sendo muito difícil. Como posso resolver isso? E tento e quero ter mais fé. Todos nós precisamos entender que a fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser renovado. A nossa adesão ao Cristo precisa de ser renovada todos os dias. Muitas vezes o nosso desânimo espiritual acontece quando nós nos esquecemos que trabalhar para o reino não é o mesmo que viver o reino. Trabalhar para o reino faz parte, mas antes do trabalho é preciso a experiência de querer essa pertença. Deus não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Muitas vezes o nosso esmorecimento espiritual, ele se dá pelo excesso de trabalho. Porque quando a gente trabalha demais, eu vou, toco na missa, canto, trabalho, faço, realizo, participo da equipe tal, eu corro o risco de achar que esse ativismo já é a minha participação. Eu corro o risco de pensar que toda a minha experiência de fé se reduz a essas atividades, mas não. A experiência de fé passa, antes de qualquer coisa, pela minha oração pessoal, pela minha vivência da palavra, pelo meu cultivo particular deste Deus que habita em mim, na minha experiência de conhecê-lo, de mergulhar cada vez mais no seu mistério. Agora, quando eu não tenho essa vida íntima com Deus e eu me limito a trabalhar por Ele, em pouco tempo o sentido vai embora. A gente se cansa, a gente se decepciona, a gente começa a achar que os defeitos das pessoas já são motivo suficiente para fazer a gente desistir. Por isso que eu sempre digo, o trabalho que a gente refaz dentro da igreja não é dar nada mais, nada menos que uma mera desculpa que Deus tem para mexer na nossa história. Porque quando eu estou trabalhando para Ele, eu tenho que me expor, eu tenho que lidar com os outros, e automaticamente, ao me expor e ter que lidar com os outros, os meus defeitos e qualidades vêm à tona. Aí é a oportunidade que eu vou ter de me melhorar o que eu sou. Não é verdade? Não posso esgotar a experiência que faço de Deus no trabalho que eu realizo. Senão nós vamos acreditar que estar lá dentro da igreja, de fazer isso e aquilo, possa ser já motivo de salvação para nós. O meu trabalho dentro da igreja, dentro da pastoral, pode ser um instrumento de salvação. Ou, dependendo da maneira como nós trabalhamos, dependendo da maneira como nós lidamos com a missão que Deus nos dá, ela pode ser causa de condenação. É um perigo. Eu me recordo que logo quando fiquei padre, há uns 8 anos atrás, eu acompanhei um caso de perto de um senhor que se entusiasmou, teve uma conversão, foi trabalhar dentro da igreja. Em pouco tempo ele já era coordenador da comunidade. E eu comecei a acompanhar e a identificar que aquele trabalho começou a despertar dentro dele uma série de coisas que pertenciam ao contexto do homem velho. Aquele homem antes da conversão. O orgulho, a arrogância. Começou a tratar mal as pessoas que estavam com ele. Começou a achar que aquela autoridade que ele tinha dentro da igreja lhe conferia essas bobagens, que às vezes a gente acha, Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, que a gente é importante demais. Essas bobagens que se a gente
não cuida, cresce dentro do coração da gente. E a coisa foi avançando de uma maneira, gente, foi ficando tão destruidor aquilo para ele, que em um determinado momento ele quase agrediu uma pessoa dentro da sacristia, numa discussão acalorada lá, que ele queria ter razão na história. E eu vi, presenciei a cena, depois com toda a liberdade que eu tinha com ele, eu disse: posso te dar um conselho? Deixe todo o trabalho que você ainda não estava preparado para ter autoridade, nem tampouco para trabalhar para o reino de Deus. Você ainda estava vivendo o seu processo de namoro com o Senhor. Deveria ter vivido mais tempo. Porque se você não estiver verdadeiramente apaixonado por Jesus, nenhum trabalho seu poderá fazer bem. A ação humana, ela pode machucar. Se ela não estiver revestida de Deus, ela machuca, ela magoa, ela estraga. E isso pode parecer estranho, né? Um padre dizendo a um fiel que ele deveria, pelo bem de sua alma, deixar o serviço na igreja. E volte a participar das celebrações. Volte a ter o prazer de entrar dentro da igreja só para rezar. Para comungar com a comunidade, para celebrar com a comunidade, porque você ainda não está preparado para o trabalho. Para a gente trabalhar para Deus, a nossa conversão tem que estar em dia. Porque senão, minha gente, o nosso trabalho se transforma no lugar da nossa condenação. Pode observar. Quantas pessoas às vezes você conhece, que estão lá 20, 30 anos à frente de uma pastoral, que já estão totalmente esvaziadas de mística, porque só trabalham. Deixaram de ter amor por aquilo que fazem. Não preciso ir longe, não. Eu como padre, você que é padre que me assiste, seja honesto. Em muitos momentos da sua vida sacerdotal, se você não cuida, o seu ministério se transforma num trabalho só. A gente corre o risco de virar operário do reino, né? A gente executa, vou lá, presido uma missa, celebro isso, celebro aquilo, atendo uma confissão, vou atendo um doente. Se a gente não cuida, o nosso ativismo mata a nossa experiência nisso. Às vezes é muito melhor, na igreja, a gente trabalhar um pouquinho menos e balancear o trabalho com a vida espiritual, com a sua vida de oração, e você assassinar o seu processo místico pelo tanto que você se apegou ao trabalho e pelo tanto que você fez. E aí a gente deixa de dar testemunho, a gente deixa de fazer bem, não é? Você vai pesando o seu coração. Esse é o problema das nossas pastorais. Todas as nossas comunidades, eu não tenho medo de errar ao dizer isso. Todas as nossas comunidades estão sofrendo com o ativismo. Os padres, as freiras, dos leigos. Por isso, nós estamos dando a Deus o nosso trabalho, mas a gente não está dando a Deus muitas vezes o nosso coração. Se eu não permito que Deus more em mim, como é que eu posso querer fazer alguma coisa por Ele? Eu já vi em muitos lugares, graças a Deus diminuiu um pouco, né? Mas em outros tempos, dentro da renovação carismática, os servos, que são aqueles que usam os coletes, né, coloridos para diferenciá-los do povo, quantas vezes eu vi servos com extrema grosseria, arrogantes, porque achavam que aquele colete, ao diferenciá-lo, lhe colocava numa condição favorável. Não. A Sagrada Escritura diz que a verdadeira autoridade está no serviço. Eu tenho autoridade e ao reconhecer a autoridade que o Senhor me dá, é para prestar um serviço, só tem sentido assim. As nossas vidas em comunidade, meu Deus do céu, como é perigoso a gente virar um grupo de pessoas que moram juntas, mas que não tem sentido nenhum. A vida perde o sentido, perde o sabor, se a gente se distancia da mística que nos reúne. Eu quero trabalhar para Deus. Eu trabalho para Deus o tempo todo. Mas eu preciso que, antes de trabalhar para Deus, que Deus trabalhe em mim. Porque só para isso o trabalho para Deus tem sentido.
é porque ao trabalhar para Deus, eu estou dando a Ele a oportunidade que Ele trabalhe. Por isso eu convivo, tenho dificuldades, isso, aquilo. E no momento que essas dificuldades aparecem na convivência, porque nós somos todos humanos, a igreja é humana, ela é pecadora, no momento em que essas dificuldades aparecem, aí é que vai prevalecer o nosso espírito cristão ou não. Se somos cristãos, se já estamos evoluídos nessa vida em Deus, nós saberemos identificar os nossos limites, cortá-los e recomeçar. Se não, nós vamos morrer com todos os nossos defeitos nos agulhando, nos machucando e o pior, dando um testemunho terrível para aqueles que não acreditam. Você sabe que o ateísmo no mundo, ele é gerado justamente por nós que cremos. Porque no momento que aquele me vê, eu digo que creio em Deus, mas o outro me vê tendo uma atitude de desumanidade, de injustiça, de arrogância, ele não vai acreditar em Deus justamente para... Bem, que Deus é este que esse cara diz acreditar, se ele não colocou no coração dele coisas boas? Então o ateísmo é gerado por nós que cremos. Agora, quando nós estamos vivendo a dinâmica deste Deus na nossa história, aí sim, nós seremos um instrumento de transformação onde a gente for. Sem arrogância, sem prepotências, mas por isso, muito cuidado, viu? Se você já tem muito tempo que você está trabalhando para Deus, tente fazer esse balanço. Se o tanto que você trabalhou para Ele, se Ele trabalhou também em você. Se você trabalhou mais do que Ele trabalhou em você, cuidado. Pode ser que seu trabalho esteja sendo para você um instrumento de condenação e não de salvação. Coordenador disso, coordenador daquilo, cuidado. E vai contar no fundo, no último momento, é o quanto Deus coordenou você. Mas é o quanto Ele coordenou você. Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é verdade? O que vai nos salvar ao final de tudo é isso. É o tanto que a gente amou, é o tanto que a gente foi solidário, é o tanto que a gente foi verdadeiro, é o tanto que a gente foi fiel, é o tanto que a gente foi bondoso, harmonioso, gerador de harmonias, gerador de coisas boas. É isso que vai valer no final. Ou você acha que Deus estará lá com o seu currículo? Ah, foi coordenador da pastoral tal, foi coordenador disso, foi coordenador daquilo, papapá. Não creio. A partir do testemunho que Jesus nos dá, nós não temos o direito de crer nisso. Porque o Deus que Jesus nos ensina não é legalista. Ele é justo e amoroso. Ele é fraterno. Ele é eterno. E quer colocar em nós tudo isso. Então, meu filho, muitas vezes o desânimo vem. O desânimo do trabalho nasce. É porque nós já não estamos vendo mais os frutos de Deus na nossa vida. Não adianta nada eu querer que os frutos estejam no quintal do outro, se eu não promovo o crescimento deste mesmo fruto no quintal da minha. Mas é uma luta. Eu preciso viver essa dinâmica o tempo todo, eu preciso estar alerta, eu não posso brincar, porque senão eu também corro o risco de me esquecer de tudo isso, cair no ativismo. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, hoje para falar de um tema tão especial, tão importante nos dias de hoje. Todo mundo sente medo. O medo faz parte da vida humana porque nós o identificamos no momento em que nós sabemos que nós somos limitados. Há sempre uma expressão do medo onde há um limite. Nós aprendemos isso na vida prática, não é só na teoria. A teoria a gente vai escrevendo coisas, nós vamos lendo sobre isso, mas é na carne que a gente experimenta a força do medo. Você já deve ter experimentado muitas vezes. Quando você se sentiu pequeno diante da vida, diante dos acontecimentos.
Quando a vida parecia grande demais para caber dentro do seu coração. E aí você teve medo do futuro, do dia de amanhã, você teve medo das pessoas, você teve medo de você mesmo, você teve medo de enfrentar situações, você teve medo de cruzar fronteiras, de ir para outros lugares, de recomeçar um novo tempo. Você já teve medo de muita coisa. Você tem medo no momento em que você vai educar o filho, medo de não fazer do jeito certo, de não ensinar de um jeito certo. Você tem medo de altura, você tem medo de coisas práticas. Todos nós temos medo. É universal. E não é nenhum problema ter medo. Há alguns especialistas que dizem que o medo faz parte do nosso processo de sobrevivência. A gente sobrevive na vida porque a gente sente medo, porque ele também nos ajuda a ter cuidado com as coisas. Mas ele pode se transformar no obstáculo para a nossa realização, quando eles são maiores do que nós. Quando ele começa a reger a nossa vida, o medo se transforma numa situação nociva. Ele vai nos impedir de alcançar muitas coisas porque a gente teve medo de arriscar. A gente teve medo de ir além. E é sobre isso que hoje nós queremos falar. E é com muita alegria que hoje nós queremos tratar deste tema tão especial, tão necessário nos dias de hoje, uma vez que nós vivemos na época dos medos. Talvez seja uma consequência da vida moderna, desses tempos contemporâneos. Os medos que são próprios das grandes cidades, mas que também estão nas cidades do interior. O medo que atinge a todos nós e que precisa ser olhado de frente, para que na medida certa ele possa nos ajudar a alcançar os lugares para os quais verdadeiramente nós precisamos nos encaminhar. Aliás, padre, o senhor sabe que a recíproca é verdadeira, né? E eu acho que esse é um dos caminhos para diminuir os medos. É a gente ter amigos, né? É tão interessante que nessa criação do ser humano, Deus nos fez animais sociais, né? Ninguém é feliz sozinho. Então são esses afetos cotidianos, esse contato com o ser humano, essa confiança no ser humano, né? Que é tão bonito essa reflexão sobre a amizade, que isso ajuda a diminuir os medos. É muito bom quando a gente pode confiar em pessoas e pode contar com pessoas com as quais a gente possa conviver sem máscaras, né? Você pode chorar, você pode ficar triste, você pode contar os seus erros, os seus defeitos, e você saber assim, olha, é meu amigo, ele gosta de mim. Eu não preciso subir num pedestal para falar com ele, eu não preciso usar uma máscara, eu não preciso me fingir de super-herói, falar que eu sou maravilhoso, né? Mas é meu amigo. Sou eu mesmo. Né? Sou eu mesmo. Como deveria ser assim na relação dos pais com os filhos, né? Eu tenho me preocupado tanto, padre, quando eu vejo esses pais que querem que os seus filhos estejam em primeiro lugar no pódio sempre. E ele imagina que o filho é a melhor pessoa do mundo. E aquele filho começa a ter medo por causa disso. Então eu tenho que fingir uma personagem que eu não sou. E eu acho, padre, aqui, na alegria de estar no seu programa, né? É tão bom a gente poder encontrar pessoas assim, né? Que gostam da gente como a gente é. Que quando a gente erra, gosta da gente. Quando a gente acerta, gosta da gente. Sabendo das nossas perfeições e das nossas imperfeições, né? Acha que é muito mais gostoso uma viagem no vagão de trem acompanhado do que sozinho. Né? Com certeza. Que a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida é quando a gente não tem alguém para a gente dividir o que a gente pensa e o que a gente sente. Uhum. Porque você pode muito bem estar acompanhado. Costumo dizer, Gabriel, que existem algumas mulheres que já dormem com seus maridos há muitos e muitos anos, mas elas são solitárias. Da mesma forma como existem maridos que também já dormem há muitos e muitos anos com suas esposas e ainda se sentem solitários. Porque é muito ruim quando você precisa avançar na vida, seja do ponto de vista afetivo, ou seja do ponto de vista intelectual, e nós não temos alguém que nos ajude a fazer esse avanço. Quando a gente percebe que a gente não evoluiu o que a gente poderia evoluir, porque nos faltou influência para essa evolução acontecer. E às vezes eu fico pensando que grande parte da origem dos medos
está justamente nessa solidão ontológica, digamos assim, né? A solidão do ser mesmo. Quando eu identifico que na vida eu estou sozinho, quando eu não tenho alguém para dividir os meus sentimentos mais profundos, quando eu não tenho alguém para dividir os meus pensamentos mais ousados, digamos assim, aquilo que em nós ainda não está organizado o suficiente para vir para fora, e que se não passar pelo crivo de alguém, sai de um jeito errado. É isso mesmo, padre. Tô pensando que você está falando essa história de poder confiar no outro e ser autêntico e ao mesmo tempo não projetar no outro a nossa felicidade, né? Teilhard de Chardin, que é um existencialista contemporâneo, filósofo importante, ele dizia o seguinte, que o começo das frustrações da vida se dá quando a gente projeta em alguém ou em alguma coisa a nossa felicidade. Então assim, se eu, pai, projeto a minha felicidade no meu filho, vai ser difícil eu ser feliz. Não que eu não deva amar o meu filho, fazer sonhos para eles, tal, mas quando eu projeto a minha realização em alguém, é aquela mãe que não deu certo em algumas coisas na vida e sonha que a filha tenha que ser desse jeito. Esses dias eu vi num programa de televisão o desespero das mães para que as filhas fossem modelos, né? E uma mãe falava assim, eu sempre quis ser modelo, não deu certo, ela vai ser, né? Quer dizer, a menina não tem nem o direito de querer ser alguma coisa porque a mãe projetou nela. Então assim, quando eu projeto a minha felicidade em alguém, dificilmente eu vou ser feliz, ou em alguma coisa. A gente percebe assim que no cotidiano as pessoas se frustram muito porque pequenas coisas dão errado. Então eu queria comprar aquele carro, não deu certo. Eu queria fazer aquela viagem, não deu certo. Não que eu não possa fazer essas coisas, mas eu acho que esse sentimento de que eu sou menor do que essas coisas me faz muito mal. Porque eu estou vivendo a vida em função de uma pessoa que eu projetei ou de uma coisa. Santo Agostinho, né, quando faz aquela oração linda, né, ó tarde vos amei, ele diz desse Deus que estava tão perto e ele buscava tão longe. E eu acho que o sentido da felicidade é assim também. Ela está aqui dentro da gente. E a gente vai buscando longe. E quando a gente tem o hábito de reclamar, de achar que as coisas são ruins, não adianta. Você pode ter um castelo, você pode ter o que você quiser, que você vai ser infeliz. Porque lá dentro você não conhece ainda, né? Ficar ausente de si mesmo, né? Quando a gente está ausente de nós mesmos, a nossa busca fica tudo muito para fora e as nossas projeções são muito grandes. E a gente se infelicita muito no momento das projeções. O significado da cruz na vida de todos nós, acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida, e até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar, é passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo. Só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. É tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdidas, por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado. Eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 13h. Uma hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5h. Meu Deus do céu, não era brincadeira não. Era uma cruz.
Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. Estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz. Que ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria estar. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito, tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então, é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem. Ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está em mim. A mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. A minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual a vida. É uma meta de vida para mim, minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar daqui 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, não estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário, usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor, o momento da luta. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. A sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. Por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos,
dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos, pelos primeiros discípulos. Todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios, não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Porque da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre o quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar.